Fala galerinha, beleza? Professor Marcel Reis de História do Brasil. Você que está se preparando para a prova da ESA, prova do Colégio Naval e SpaceX, você não pode deixar de assistir essa aula. Vamos falar sobre invasão holandesa no Brasil. Cara, muito cobrado, né, nos concursos militares. Então fica ligado nas dicas no bizu que eu vou passar para você hoje aqui. Tá a fim de saber? Então cola comigo que vai começar a nossa aula de História. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos iniciar a nossa aula sobre invasões holandesas. Para a gente falar sobre invasão holandesa, a gente tem que saber um pouquinho sobre União Ibérica. Na aula passada, vou deixar o card aqui em cima, nós falamos sobre o período da União Ibérica e por que o que ocasionou, de certa forma, a invasão de algumas nações ao Brasil. E hoje a gente vai tratar de uma delas, que é as invasões holandesas ao Brasil. Beleza? Então vamos lá, galerinha. Portugal havia adotado desde então uma política internacional prudente, evitando confrontos e atritos com os demais países europeus. Esta situação foi alterada com a anexação pela Espanha, já que Portugal herdou de imediato todos os inimigos espanhóis, ou seja, a França, a Inglaterra e a Holanda. Então, galera, Portugal era aquele país assim, né, na boa, evitava conflito com os outros países europeus. Já a Espanha estava em guerra com a França, estava em guerra com a Inglaterra e também estava em guerra com os Países Baixos, né, que pertencia, de certa forma, ao território espanhol, e a independência da Holanda fez com que os holandeses, então, entrassem em guerra contra a Espanha. Então, durante a União Ibérica, em que Portugal, né, é dominado, ou a coroa portuguesa, né, é unificada com a coroa espanhola, Portugal, então, vai herdar todos os inimigos espanhóis, beleza? Então, a gente vai ver, então, que esses países passam, então, a entrar em conflitos também com Portugal, porque até então era reinado, né, era governado pelo rei espanhol. Então, nessa época, a Holanda, que era a principal financiadora da produção de açúcar no Brasil, entra em guerra, né, está em guerra com a Espanha, e devido a esse conflito bélico, por conta, então, da independência da Holanda. Então, a Holanda, que era um grande parceiro comercial, né, de Portugal no comércio do açúcar, começa, então, a ter esse comércio prejudicado por conta da guerra contra a Espanha. E aí o rei Filipe, buscando valer, né, da sua soberania sobre Portugal, vai impor um bloqueio econômico ao comércio holandês. Então, o rei Filipe vai proibir qualquer colônia portuguesa de abrir os seus portos aos navios holandeses. Então, qualquer colônia portuguesa estava proibido de fazer comércio com a Holanda. Esse embargo, esse bloqueio econômico feito, então, pela Espanha. E aí, então, a Holanda, que era um grande parceiro comercial de Portugal, e então fazia comércio com algumas colônias portuguesas, vai resolver, então, tomar à força, né, esse comércio. E para isso, a Holanda cria, em 1602, a Companhia das Índias Orientais, que fica responsável por estabelecer o comércio de especiarias com o Oriente. E em 1621, a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais, responsável pela ocupação do Nordeste brasileiro e também de parte da América do Norte e do litoral ocidental da África. Essas empresas eram empresas de capital aberto, eram empresas particulares, né, onde investidores colocavam dinheiro para então esses navios, né, de comércio quebrarem esse bloqueio comercial com as colônias e também com outras possessões em que a Espanha dominava, né? Então a gente vê que a América do Norte foi invadida, né, pela Holanda, o Brasil foi invadido, algumas colônias na África e também no Oriente foram invadidas também por essas companhias de comércio. E aí a primeira investida no Brasil se dá na Bahia, entre 1624 e 1625. Vamos lá. Bom, os holandeses viram a oportunidade de terem acesso direto ao açúcar brasileiro. Para tal, invadiram inicialmente Salvador, na Bahia,
um dos maiores produtores de açúcar e capital da colônia brasileira. Os holandeses então chegaram em Salvador em 1624 e capturaram o governador Diogo Mendonça Furtado, que foi levado então para Amsterdã, na Holanda, onde ficou lá até o final do conflito. Em seu lugar então aqui em Salvador, ficou então governando Van Dort, o holandês Van Dort, como representante das companhias das Índias Ocidentais. Porém, a resistência da capitania da Bahia foi organizada pelo bispo Dom Marcos Teixeira, que mobilizou inúmeros colonos contra os holandeses invasores. Essa reação colonial ficou conhecida como a Milícia dos Descalços. Galera, por que o bispo de Salvador liderou essa Milícia dos Descalços para então expulsar os holandeses? Bom, na concepção de Dom Marcos Teixeira, a invasão holandesa era caracterizada como uma invasão protestante. Até porque os holandeses eram, protestantes, eles não eram católicos, e então a invasão holandesa foi encarada como uma invasão herege, uma invasão protestante. Então, o Dom Marcos Teixeira, que era o bispo de Salvador, ele toma a frente dessa resistência como se fosse uma guerra santa, uma guerra religiosa, para expulsar então os invasores protestantes, no território brasileiro. E aí então essa milícia dos descalços começaram a se reunir, pessoas pobres, humildes, para combater então os invasores holandeses. Bom, uma frota de navios luso-espanhola, ou seja, de portugueses e espanhóis, comandadas, na verdade, unidas em 52 navios aproximadamente, com 12 mil homens, foi enviada para ajudar os colonos em expulsar os holandeses. Essa expedição, essa frota, ela é conhecida como a Jornada dos Vassalos. Então, a Jornada dos Vassalos foi a ajuda vinda da coroa espanhola, da coroa ibérica, enviada para a Bahia para ajudar os colonos, a milícia dos descalços, a expulsar então os holandeses. Um fato interessante é que a milícia dos descalços ela foi bem sucedida no seu ataque contra os holandeses da seguinte forma: como os colonos, os luso-brasileiros, conheciam muito bem o interior da capitania, da Bahia, de Salvador, o recôncavo baiano, eles então começaram a utilizar a prática de emboscadas, táticas de guerrilha. Então eles ficavam escondidos, faziam algumas emboscadas contra os holandeses. E essas emboscadas estavam dando certo. Algumas batalhas, algumas escaramuças, pequenas batalhas, foram vencidas pela milícia dos descalços, porque eles então aproveitaram que conheciam muito bem o território e utilizaram isso a seu favor. Então essas emboscadas, esses ataques surpresas, faziam com que a milícia dos descalços conseguia então repelir, de certa forma, um avanço holandês. E aí, com a chegada da Jornada dos Vassalos, essa frota de navios com muitos soldados, muito armamento, os holandeses não conseguem permanecer em Salvador e então são expulsos logo em seguida. Então, no dia 1º de maio de 1625, os holandeses são derrotados e são mandados de volta para a Holanda. Bom, 3 anos se passaram e por questão assim de sorte, os holandeses em 1628 interceptam, e vão saquear um galeão espanhol que estava transportando uma carga de prata para a Espanha. Então esse navio estava abarrotado de ouro, de prata que estava saindo, das colônias espanholas na América, indo em direção então à Europa. O navio então ele é interceptado, é tomado e a sua carga então é destinada para a Holanda. Com essa carga, a Holanda, a companhia, na verdade, das Índias Ocidentais, vai ampliar a sua força militar, a sua força naval. E isso vai fazer com que uma nova invasão ao Brasil seja então planejada. Dessa vez vai ser em Pernambuco. Beleza? Olha só, você que não é inscrito no canal História Visurada, se inscreva, comente, faça perguntas aqui que eu estarei respondendo assim que possível. Valeu, galera, obrigado e até a próxima!